Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, dados professores aqui presentes, hoje celebrando a festa de Santa Margarida, Maria Alacoque, que teve o privilégio de receber essas aparições do Sagrado Coração de Jesus e essa grande revelação do coração de nosso Senhor, e revelações essas que foram e são importantes para o mundo inteiro. Santa Margarida Maria, do século XVII, nasceu numa família, numa condição social boa, uma família católica, mas não tão generosa a ponto de permitir que ela fosse, assim que ela manifestasse o desejo, que ela ingressasse na ordem religiosa. Então encontrou resistência da sua família. Ela havia feito desde a sua infância, teve uma maturidade aí bem precoce, 5, 6 anos de idade. Ela fez um voto de consagração a Deus, um voto privado, particular, de consagração a Deus. E só conseguiu depois aos 24 anos de idade, que ela conseguiu, depois de muita insistência, a autorização da família para ingressar na vida religiosa, chamada da Ordem da Visitação, fundada pelo grande São Francisco de Sales. Logo no início, algumas revelações que Nosso Senhor lhe concedeu e que outras tiveram conhecimento e que foi motivo de muitas humilhações, muitas zombarias que ela sofreu dentro da própria casa religiosa. E Nosso Senhor permitiu que ela passasse por tudo aquilo, tinha planos ainda muito maiores para ela e sobretudo para que também ela se unisse ao Nosso Senhor, passasse por aqueles sofrimentos, humilhações, talvez para não se orgulhar, se envaidecer das grandes revelações posteriores que Nosso Senhor daria a ela, a tornando a mensageira para o mundo inteiro. E depois então, no decorrer desses 17 anos em que houveram várias revelações, encontros de Nosso Senhor com ela, também as aparições que nós conhecemos da revelação das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Tudo isso, essas revelações foram relatadas a mando do seu confessor, quem ela revelou por ordem de Nosso Senhor, tudo aquilo que Nosso Senhor pedia dela. Então ela teve que, por obediência, relatar. A princípio não queria, mas em nome da obediência, relatou todas essas aparições, que fez tanto bem à vida da igreja, e faz tanto bem, ou seja, a nós, como nós temos em nossa paróquia, graças a Deus, a promoção da devoção da primeira sexta-feira do mês, entre tantas outras promessas do coração de Jesus. Em resumo, uma alma simples, humilde, mas um coração que amava profundamente a Nosso Senhor. Essa leitura de hoje é a carta aos Efésios, que é sempre aplicada também na festa, na missa do coração de Jesus, e que vem muito a propósito para os profissionais da educação, das nossas escolas católicas. São Paulo faz como que uma oração manifestando um desejo, que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que assim, enraizados e alicerçados na caridade, nós possamos compreender um pouquinho mais, a grandeza. Ele coloca as medidas para a profundidade, longitude, latitude, a profundidade do amor de Deus. A fé precisa criar raízes profundas em nossa alma, em nossa vida. E são profissionais da educação de escolas católicas, sobretudo, nós temos essa missão, essa responsabilidade, de além do ensino, podemos dizer, técnico, sermos instrumentos de Deus também, para a fé. Aquilo que São Paulo diz, que a fé chega para nós ex audito, pelo ouvido, o conhecimento da fé. A fé é uma virtude, infundida por Deus em nossa alma no dia do nosso santo batismo. Mas o conhecimento da fé, a instrução da fé, o conhecimento das verdades é por aquilo que nós ouvimos. Uma criança que ela nasce num berço católico, ela vai receber, ao menos é o que se espera, ela vai receber da sua família a instrução católica. Então ela vai crescer aprendendo a rezar as orações católicas, aprendendo as verdades de fé católicas, sendo trazida à igreja católica pelos seus pais, pelos seus padrinhos. Então, no decorrer da história da igreja, a igreja foi
percebendo no entorno, né, primeiro dos mosteiros, depois das igrejas que vão nascer nas escolas, entendendo a importância dessa missão de, com o conhecimento, com a ciência, também a escola é uma ocasião de transmissão de fé, das verdades de fé, de formar para a defesa da fé católica, ocasião para, né, ou seja, muitas coisas que são, muitos assuntos que são tratados, ou seja, né, nas escolas, ocasião para nós colocarmos, né, o parecer da igreja, né, aquilo que a igreja diz sobre tais e tais assuntos. Nós não podemos fazer uma distinção, né, nós somos católicos aqui na igreja e no nosso ambiente de trabalho, nós não temos que fazer uma distinção, não. Essa fé, como diz São Paulo, que deve criar raízes profundas no nosso coração para determinar as nossas ações. Muitas vezes aqueles que trabalham em repartições às vezes, públicas, muitas vezes são impedidos, às vezes, de mais, né, claramente, às vezes, né, professar a fé ou falar, né, mais claramente, mas com um pouquinho de criatividade, de boa vontade, ou seja, sempre se acha um jeito, ou seja, né, de dar uma instrução, né, cristã, católica, né, dar informação, ou seja, né, aos alunos, mas mais ainda falando para escolas confessionais, né, católicas. A nossa missão, a nossa responsabilidade de sermos mensageiros da verdadeira fé, anunciadores, né, da boa nova do Evangelho. E por isso que é tão importante, e a ocasião da gente lembrar isso, a gente ter o interesse, né, em conhecermos mais profundamente a fé católica. Temos o interesse em estudar a fé católica, em estudar a doutrina católica. Além daquilo que nós aprendemos no catecismo para a primeira comunhão, em alguma catequese que nós fizemos, o interesse particular, pessoal, da gente buscar conhecer isso mais profundamente. E se, né, São Paulo diz que a fé chega a nós pelo ouvir o conhecimento da fé, mas também por essa busca, pela leitura, a leitura do catecismo, né, ou seja, né, quantas coisas, oportunidades nós temos hoje da gente buscar, ou seja, né, os meios para a gente conhecer mais profundamente, ter o gosto, né, conhecer mais profundamente a fé católica, esclarecer, ou seja, né, sobretudo pontos que são polêmicos, né, ou seja, não é sempre, né, na vida da igreja, né, em contraste com o mundo. Temos mais clareza para a gente responder com mais convicção, não só meramente repetir aquilo que a gente ouviu, mas a gente precisa ter bastante convicção para que a gente possa responder e esclarecer os nossos alunos também com bastante convicção. E sobretudo nós pedimos a Deus o dom da sabedoria, né, a clareza, né, a luz, né, para a nossa consciência, a sabedoria, né, no nosso agir, a sabedoria no nosso ensinar. Rezar, pedir a Deus, né, que Deus dê a graça o dom de também tocar os corações. Quantas vezes, né, os profissionais vão saber muito bem isso, quantas vezes a escola tem que, de certa maneira, né, fazer o papel, não digo não substituir, mas fazer o papel da educação, que é da família. Às vezes é onde a criança vai encontrar primeira regra, né, o primeiro não, a primeira ordem, ou seja, né, e vai trazer muitas vezes bastante dificuldade, né, para a vida, para o dia a dia da escola. Né, a escola que vai ter que ensinar a obedecer, ensinar a ceder a vez para o outro, né, aquilo que é o papel primordial, essencial da família, né, e dentro de um contexto da sociedade de hoje, muitas vezes a escola vai ter que fazer essa missão, o que seria só para ajudar as famílias, quase que tem que assumir o papel, né, principal, porque muitos como que tem que ser educados, né, na escola. Pedir muito a Deus sabedoria, discernimento, paciência, mansidão. E o quanto isso, né, é importante, ter esse olhar, né, ou seja, de conseguir perceber, muitas vezes, a necessidade, como que, de certa maneira, não é substituir, mas fazer o papel, muitas vezes, né, de pai, de mãe, de aproximar e entender alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma situação familiar mais complexa, mais difícil. E pedir a Deus muita sabedoria, discernimento, né, pedir a Deus para tocar os corações, né, para que os corações sejam também receptivos. Vamos nós pedimos hoje a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, um coração que aprendeu a amar profundamente a nosso Senhor,
a quem nosso Senhor, né, escolheu de modo especial com grandes revelações, para que nós também aprendamos a amar e a confiar plenamente no Senhor, para que a gente não desista dos desafios da educação, né, nos tempos modernos, por maiores dificuldades, né, resistências que muitas vezes vamos encontrando, às vezes vontade de, né, como que abandonar tudo, ou seja, talvez julgar que com tal criança, com tal adolescente, com tal jovem, às vezes uma decisão, querer tirar uma conclusão de que não vale a pena, não é insistir mais uma vez. E o evangelho de hoje, né, na missa de hoje, é bastante apropriado para a nossa reflexão, para nos ensinar a nós descansarmos do coração de Jesus e confiarmos nele. E é nosso Senhor que vem nos dizer, como diz hoje São Mateus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, né, estressados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. É no coração de Jesus que nós descansamos o nosso coração, onde nós encontramos tudo. Ele que é esse bom mestre, o mestre dos mestres, que vai nos ensinar, nós fazemos o seu papel também nos corações, nas vidas das crianças, adolescentes, jovens. E no coração de Jesus nós descansamos, no coração de Jesus nós encontramos a força, no coração de Jesus nós encontramos a sabedoria, a graça que nós precisamos. E sobretudo para que o coração de Jesus esteja conosco, né, para nós carregarmos a nossa cruz, vivermos a nossa missão tão nobre, tão importante, e sobretudo sermos instrumentos de Deus, temos a consciência disso, o quanto são instrumentos de Deus também para a salvação das almas dos alunos. Confiando no coração de Jesus, confiando na proteção, na intercessão da Virgem Maria, para que um dia todos nós cheguemos à glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.